E, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Apenas o amor puro pode unir a todos sem distinção, e nunca doutrinas. Para a união da humanidade, ela precisa evoluir de autoconsciência, eliminar preconceitos. A desunião está destruindo a Terra. O capitalismo desune, é competitivo, ganancioso, beligerante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Apenas a união, o comunismo, o compartilhamento, o companheirismo, a comunhão, podem salvar o mundo. No tempo de Cristo havia discórdia. Dentro do próprio povo judeu existiam os que se nomeavam a si mesmos de essênios, zelotes, saduceus, fariseus. Não havia união entre eles, e quem dominava era Roma. Os estúpidos não são inteligentes para reconhecer que eles são o que são, sem inúteis classificações inventadas. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Na verdade, assim, o perfeito nome divino é: Eu sou o que sou. Mas, os estúpidos se nomeavam em vão de fariseus, zelotes, essênios, saduceus. Então, eles não eram filhos de Deus, não levavam o nome dele em si mesmos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, pecado é injustiça. O adulto tem a sua plena liberdade sexual, sem discriminações, sem preconceitos, sem misticismos, sem superstições. A verdade é perfeita, pura, imbatível, intocável, imaculada, santa. A verdade é o Espírito Santo. A verdade não é doutrina nem filosofia, não tem sacerdote, igreja, ritual e dízimo. Cristo revelou a verdade, não nomeou ninguém de cristão nem inventou o cristianismo. Ele não batizou ninguém nem cobrava dízimo. O nome Yeshua, Jesus, significa: Eu sou Salvador. Os profetas previram a vinda de Cristo, mas tanto eles quanto os discípulos não ressuscitaram de juízo na consciência da santa verdade como Cristo. Os médiuns são videntes que realmente têm revelações de fatos por entidades. Assim, esses seres são os deuses deles. Por isso, não é à toa que a humanidade acredita em seus deuses. Os faraós egípcios eram filhos de suas entidades espirituais, cada um era nomeado por um deus.
Eles faziam rituais, mas seres iluminados na pura verdade não fazem rituais. Assim também, o Deus do cristão é o cristianismo, do espírita é o espiritismo, e assim por diante. Doutrinas são mentiras inventadas, não existem na realidade da vida. Todos nascem puros, sem distinções, sem ilusões de orgulhos, sem religião nem preconceito, sem pecados, sem dívidas passadas. As criaturas impuras são diabólicas, nem encarnam. Os impuros estupidamente dizem em vão: eu sou cristão, eu sou judaísta, eu sou espírita, eu sou ateísta, etc. Na natural realidade da vida, cada um é o que é, sem opiniões inúteis. Os soberbos brigam por suas ilusões inventadas, de suas próprias individualistas mentes limitadas. Não enxergam o todo, o fundamento, mas apenas a parte que lhes interessa. Enquanto as ilusões de orgulhos existirem, nunca haverá união, amor, paz. Essa é a razão fundamental para se eliminar as crenças particulares e opiniões fúteis. Não há sistema que funcione enquanto existir divisão. Os estúpidos não enxergam que o termo Deus não é um nome, nem é um ser específico, mas uma condição de existência. A etimologia da palavra Deus significa brilhante. Deus é amor, portanto, o amor é Deus. Deus é espírito, essência, uma qualidade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. Deus é a condição do ser que alcança o amor incondicional. Amor incondicional não tem nenhuma classificação, é inefável como a vida. Mas, existem pessoas que matam, mentem, roubam, idolatram, discriminam. Elas são infernais, diabólicas, abaixo da razão de amor, de respeito ao próximo. O real amor é divino, ele iguala a todos na verdade, sem distinção. No amor não há ateísta, cristão, judaísta, espírita, etc. Mas, o estúpido adora a sua distinção inventada. O preconceito é maldade e falta de inteligência. Acorde para a pura e eterna realidade da vida. As inventadas doutrinas de bem e mal são infernais, abaixo da natural razão. A palavra Deus significa brilhante. Se substituirmos o termo brilhante pelo termo razão, tudo fica mais claro. Exemplo: um ser com razão não pula de um avião sem paraquedas. A humanidade está presa em conceitos, em julgamentos, em preconceitos. Você acredita que exista um ser com razão? Cristo tinha a perfeita razão, ele tinha Deus. Eu e o Pai somos um. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Muitos dizem:
eu não acredito em Deus, e não enxergam que assim nem acreditam em si mesmos, na sua divina razão de existência. A existência humana já é um fenômeno maravilhoso no universo, não é mesmo? Imagine alguém dizer, eu não acredito que exista uma bactéria. Ela só pode ser vista por microscópio. Ou alguém de outro planeta dizer, eu não acredito que o homem exista. Existe um antagonismo, que confirma a exceção. Quem se acha Deus não é Deus, pois ninguém é de fato acima do outro. Apesar de uma aparente evolução e adaptação dos seres, não se pode provar ou não a existência de um ser superior à raça humana. Por isso, pela própria evolução humana, Cristo dizia que todos somos deuses, filhos de Deus. Só existe o seu ser, o seu Deus, em cada um. Portanto, segundo essa razão, quem diz ser ateu não acredita em si mesmo. Historicamente, em 14.000 anos da raça ariana, Cristo foi mesmo unigênito, o único que ressuscitou de consciência nessa razão divina. O Altíssimo, o Ancião de Dias, é aquele ser mais antigo que alcançou essa mesma compreensão. Por isso, Cristo afirma ser seu filho, dessa mesma autoconsciência. A palavra Namastê, do sânscrito, significa, curvo-me ante você. Mas, tradicionalmente, muitos a usam como, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Dentro da unidade do infinito, constatando a própria evolução humana em um sistema de 4,66 bilhões de anos neste universo relativo, material, de 13,7 bilhões de anos, com bilhões de galáxias, com certeza, existem seres mais evoluídos que a raça humana. Seria muita arrogância crer que somente neste planeta exista vida, seria um tremendo e incabível desperdício, sem lógica. Qual a finalidade de nossos naturais dons de premonição? Esses dons certificam que existe de fato uma consciência transcendental no infinito que une os seres. Puramente, reflita. As profecias são premonições psíquicas de fatos verídicos, sem religião. As divinações de fatos provam que a consciência espiritual ultrapassa o corpo mortal, certificando a eterna vida do seu ser. No infinito, este universo relativo está em constante evolução. Reflita, pense, desperte, acorde, ressuscite de juízo na pura razão da verdade de autoconsciência. Agora, no século XXI, após 3 tempos e meio da raça ariana, depois de 7 eras zodiacais vem a ressurreição da verdade. Mas, por serem estúpidos, no fim, conforme previsto, 2/3 ou 0,666 de seres não se salvam de juízo. Eles ficam ardendo, presos ao inferno de consciência, fora da realidade da vida eterna. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. E farei passar esta 3ª parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro.
Ela invocará o meu nome, eu sou o que sou, e eu a ouvirei, direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No final vem o descendente de Cristo, como um Elias, como um Miguel, restaurando a boa notícia da verdade dele. Então ele disse, estes são os dois ungidos, Cristos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Segunda vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Sempre, o reino divino é íntimo, de autoconsciência, ele não vem com aparência exterior. Ame a sua divindade sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Sem ilusões de orgulhos, sem religião nem preconceito.